Nós estamos vivendo um momento especial para a nossa igreja. Hoje nós teremos a formatura do primeiro grupo que participou da Universidade da Família, depois dessa nossa retomada do programa. E a nossa mensagem dessa manhã, ela vai ser construída a várias mãos. Nós vamos falar algumas coisas, mas pessoas virão até aqui à frente e trarão uma palavra. Olhe para as palavras que essas pessoas vão trazer, mas olhe para a vida dessas pessoas. Saiba que elas investiram 12 segundas-feiras à noite, porque amam as suas famílias. E segunda-feira é aquele dia que você levanta, vai trabalhar, sai do trabalho e tudo que você quer é tomar um banho e ficar quietinho na sua casa. Mas essas pessoas, elas saíram da sua casa, vieram aqui, ficaram aqui das 7h30 até as 10 horas, porque entenderam a importância de investir nas suas famílias. Às vezes nós usamos a palavra eu te amo, você é importante para mim, com tanta naturalidade, com tanta facilidade, mas quando nós precisamos investir tempo, esforço, aí a coisa muda de figura. Nessa primeira parte, nós vamos dar uma olhadinha sobre família e instituição divina. Família, uma instituição divina. E quando eu penso em família, no mundo em que nós vivemos, nós precisamos revisitar o nosso conceito de família. Qual é o seu conceito de família? Qual é o conceito que você tem de família? Essa não é a primeira vez que eu mostro essa tela. Numa das vezes que eu preguei aqui nas quartas-feiras, em que nós estávamos falando a respeito da nossa confissão de fé dos batistas, eu mostrei essa tela, né? Porque eu acho que ela fala muito fortemente para as nossas vidas hoje. Qual é o seu conceito de família? Qual é o meu conceito de família, né? Para o cristão, e se nós somos cristãos, aceitamos a Jesus como nosso Salvador, e estamos trilhando os passos de Jesus, seguindo os caminhos de Jesus, nós não podemos perder de vista de forma nenhuma que a família é uma instituição divina. Não fui eu quem criou a família, não foi você quem criou a família. Quem criou a família foi Deus. Quem criou a família foi Deus. Foi Deus quem instituiu a família, né? Mas quando nós olhamos para o mundo tem um conceito muito diferente a respeito da família do que nós temos. O mundo diz que a família é uma instituição cultural. E quando o mundo diz que a família é uma instituição cultural, ele diz que a família é algo que foi acontecendo ao longo do tempo por uma necessidade, por uma ideia do ser humano. Não sei se você percebe, mas tem uma diferença muito significativa entre essa base de uma instituição divina para uma instituição cultural. A instituição cultural, ela faz sentido e ela é relevante dentro de um determinado momento, dentro de uma determinada circunstância, dentro de uma determinada situação. Quando as circunstâncias mudam, quando os conceitos mudam, quando os valores mudam, a necessidade, a instituição cultural, ela também muda. É importante nós nos atentarmos com isso, porque hoje nós brigamos muito e nos indignamos muito com o conceito do mundo sobre família. Mas é natural que eles pensem assim, porque eles enxergam a família como uma instituição cultural, e uma instituição cultural, ela tem que se adaptar ao momento, às circunstâncias e à cultura. Se nós não tivermos firmado em nossa mente, com muita segurança e com muita certeza, que a família não é uma instituição cultural, que a família é uma instituição divina, nós seremos afetados
por princípios, por conceitos, por valores que não são os nossos princípios, não são os nossos conceitos, não são os nossos valores. Se a família é uma instituição divina, nós precisamos revisitar o que Jesus, o que Deus disse, para entender qual é o conceito de Deus para a família. E aí fazer com que o conceito de Deus para a família seja o meu conceito para a família, seja o seu conceito para a família. Muitas vezes nós estamos numa roda de conversa e perguntamos: o que você pensa sobre determinada coisa? O que você acha disso? Obrigado. Eu penso isso, eu acho isso, eu imagino que seja assim. Mas que tal ver o que Deus pensa e o que Deus acha a respeito daquela situação? Será que aquilo que nós pensamos está alinhado com o que Deus pensa? Para nós cristãos, a família é uma criação de Deus, porque quando nós visitamos as páginas da Bíblia, nós vemos que foi Deus quem criou o homem. Foi Deus quem disse que não era bom que o homem estivesse só. Foi Deus quem criou a mulher. E foi Deus quem instituiu a relação de casamento até que a morte os separe. Esses textos por si só, eles quebram o conceito da família como uma instituição cultural. Porque lá na origem, lá na criação, e são todos textos de Gênesis, as primeiras palavras da Bíblia, ela vem e diz assim: olha, quem criou o homem foi Deus, quem criou a mulher foi Deus, quem disse que não era bom viver sozinho, que era necessário viver em comunidade, foi Deus, e quem instituiu o casamento e disse que ele seria baseado em cumplicidade, em visão comum de mundo, foi Deus. A família não é uma instituição cultural, a família é uma obra de Deus. Na verdade, a família não é um produto do acaso ou da necessidade humana. Nós não somos produtos como famílias da convergência de vários fatores, de várias imposições da vida que fizeram com que nós nos uníssemos a alguém. Nós nos tornamos família porque Deus percebeu que isso era importante para cada um de nós e estabeleceu essa relação. Somos frutos da ação de um Deus que sabe muito bem o que está fazendo e que tem objetivos e propósitos muito definidos e muito claros. A sua família não é um produto do acaso. Ela foi criada por Deus. E ela foi criada por Deus porque Deus sabe que isso é bom para você. E porque Deus sabe que através da vida em família, você vai crescer, você vai se desenvolver, você vai se aprimorar e você vai ser muito melhor do que você jamais seria se você vivesse sozinho, se você vivesse isolado. Faz sentido isso para você? Faz todo sentido, né? Porque aquilo que Deus diz é o melhor para as nossas vidas. A família é a base de uma sociedade saudável. Essa primeira frase que eu peguei aí, eu fui buscar, eu peguei essa frase na descrição de um partido político. Ele diz assim: a família é a base da sustentação da dignidade humana, o alicerce de qualquer sociedade saudável. Quem está dizendo isso? Um cristão? Um partido político. E no Brasil, partido político... deixa para lá, né? Vamos seguir aqui a nossa meditação.
A família é quem provê a formação de princípios, valores e comportamentos que são replicados em todas as relações sociais. É na família que nós aprendemos e desenvolvemos princípios, valores, comportamentos que afetarão toda a nossa vida em sociedade. O que você aprendeu na família vai afetar o profissional que você vai ser, o cristão que você vai ser, o ser humano que você vai ser. Interessante que pessoas que convivem com famílias doentes geram filhos doentes. Isso, indo um pouco além, sociedades doentes. É interessante, e isso é só uma estatística, se você não se enquadrar nela, não fique bravo comigo, né? Mas normalmente, quando uma família pega um filho e leva para terapia, o terapeuta começa a trabalhar os conflitos dessa criança. Na maioria das vezes, ele é obrigado a chamar o pai e falar assim: vai para a terapia também. De novo, não fique bravo comigo, é o que normalmente acontece, são as estatísticas. Porque todos os conflitos que aquela criança está vivendo, lá, a psicanalista está fazendo assim, obrigada. Todos os conflitos que aquela criança está vivendo, ela experimentou dentro do seu lar. E aí, se você fizer esse lar ficar saudável, a tendência é que essa criança também fique saudável. Que coisa, né? Se temos famílias saudáveis, os nossos filhos serão saudáveis, a nossa sociedade será saudável. Vale a pena investir 12 segundas-feiras, 12 noites de segunda-feira para entender e ser um pouquinho melhor? Vale a pena investir recursos, esforço, colocar em primeiro lugar a sua família na sua vida? Com certeza vale muito a pena. A família bíblica, ela é estável, permanente, monogâmica e heterossexual. Esse não é o meu princípio de família, esse é o princípio de Deus de família, esse é o princípio bíblico de família. E quando eu penso nisso, eu gosto muito desse texto de Mateus 19, 3-6, em que os fariseus vão conversar com Jesus. E a gente sabe que a sociedade da época de Jesus era uma sociedade bastante machista. E o que os fariseus queriam? Se ele não gostou da mulher, devolve para o pai. Não, essa não é legal não, essa não faz o que eu quero. Devolve para o pai. E aí eles vão até Jesus, para conseguir o consentimento de Jesus em relação a isso. E Jesus diz: vocês não leram que no princípio Deus criou homem e mulher? E que Deus disse que serão uma só carne? Que não serão mais dois, mais um? Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Olha que Jesus, ele povoa todos esses princípios. Vai se separar? Não, é estável, é permanente, é até que a morte os separe, né? Vai ter um monte de mulheres ou um monte de homens, casamentos poligâmicos? Não, né? E Deus fez homem e mulher. Esse é um princípio que quando nós falamos para o mundo, ele nos vê como pessoas retrógradas, pessoas que não evoluíram. Mas eu me sinto confortável porque foi Jesus que falou, não fui eu. Então, briguem com Jesus, certo? Você tem alguma coisa contra isso, vai falar com Jesus, não vem falar comigo não, que eu não tenho nada a ver. Foi Jesus quem falou. Está claro para você que foi Jesus quem falou?
Que não fui eu? Perfeito, né? Beleza, vamos em frente então. O propósito da família. O propósito da família é estabelecer um ambiente de amor, de respeito, de cuidado, de acolhimento, de aconselhamento, de compartilhamento, de proteção. Aquele bebezinho, como é que chama o bebezinho? Anthony, legal. Anthony precisa ser acolhido, precisa ser amado. Anthony sobreviveria sem os pais? Boa parte do futuro e do sucesso do Anthony estão na mão dos seus pais? Estão na mão da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo? Dos conceitos e dos exemplos que nós vamos passar para ele? Com certeza. Salomão, no finalzinho da sua vida, refletindo sobre essa questão de cumplicidade e de estar juntos, ele falou a respeito disso: melhor é serem dois do que ser um, porque o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Quando nós estamos juntos, quando nós estamos unidos, quando nós temos o mesmo propósito, quando nós remamos na mesma direção, com certeza nós chegaremos mais longe, teremos mais sucesso. Mas quando a gente se une em família, dá confusão? Dá treta? Sai briga? Sai faísca? E eu, quando penso nisso, eu fico sempre pensando na seguinte situação: Deus pega um homem criado numa família, com uma cultura, com usos, costumes, comportamentos de uma forma, e uma mulher criada em outra família, com outros usos, outros costumes, outros comportamentos, e fala: agora vocês vão viver debaixo do mesmo teto. E não vai dar confusão. Não vai? É claro que vai. Está escrito nas estrelas que vai. E aí Paulo, quando fala disso, fala assim: olha, é muito bom que você tenha claro na tua mente quais são os seus papéis e quais são os papéis do outro. E ele fala o papel da mulher, o papel do marido, o papel dos filhos e o papel dos pais. Quando nós temos muito claro e muito definido quais são os nossos papéis, e lá na classe de casais hoje o Leandro vai ter a responsabilidade de falar do papel das mulheres, né, Leandro? Vai sair vivo da classe hoje, Leandro? Quando nós temos claro quais são os nossos papéis e entendemos qual é o papel do outro, com certeza nós vamos enfrentar os nossos conflitos e sair deles melhor do que nós entramos, mais fortalecidos, mais sábios, mais preparados para enfrentar outros conflitos. E quando nós nos juntamos como família, nos unimos como família, é importante, e eu vou passar rapidamente por aqui para a gente dar sequência ao nosso programa, que os filhos que Deus nos dá, eles são heranças do Senhor. E como herança do Senhor, eles merecem e eles precisam que nós possamos oferecer para eles modelos, que sejam modelos saudáveis, sadios e que eles possam seguir. E aí a Bíblia vem e diz: educa o menino no caminho em que deve andar. Ela está falando que você deve falar para ele o que ele deve fazer. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. É isso que esse texto está dizendo? Esse texto está dizendo: faça o que eu digo e replique na sua vida aquilo que eu estou fazendo. E ensinará, mesma coisa, né? Nós devemos
replicar nas nossas vidas os princípios e valores saudáveis da palavra de Deus para nós. E aí, né? E assim, né? Nós poderemos criar filhos que também são saudáveis e que vão replicar nas suas vidas os princípios e valores que nós aprendemos e que nós temos executados na nossa própria vida. E nós vamos então para o nosso momento de formatura dos nossos alunos, mas antes eu queria só passar mais 3 telas para você. A PIBA é uma igreja que acredita e investe na sua família. Nosso pastor, ele tem uma visão muito clara da importância da família, não só no contexto familiar, mas para a nossa igreja, para a nossa sociedade, para o nosso mundo. Que se nós construirmos famílias saudáveis, teremos uma igreja saudável, teremos um mundo muito melhor para cada um de nós viver. A nossa igreja é uma igreja que investe na família. E se ela investe na família, nós podemos aproveitar isso e investir junto com ela nas nossas famílias. Para isso, nós temos o que está acontecendo aqui hoje, a Universidade da Família. A Universidade da Família, ela vai prover você de conceitos, de conhecimentos que vão poder com que você viva poder fazer com que você viva ainda melhor em família. Eu acredito que não é por acaso que Deus deixou um livro. O que nós aprendemos nos livros? Conceitos. Nós tiramos dos livros conhecimento. Deus deixou para que nós pudéssemos ser cristãos e sermos salvos, conhecimento. Se nós aplicarmos esses conhecimentos na nossa vida, a nossa vida será muito melhor. Esse ano ainda nós teremos um encontro de família. Olha que legal, você vai poder passar um final de semana num hotel bem joia, bem legal, sendo provido com conceitos que vão fazer com que você saia de lá muito mais preparado para uma vida ainda melhor em família. E nós temos todos os domingos, no horário da escola bíblica dominical, a nossa classe de casais, onde domingo após domingo você pode entrar em contato com conteúdos que são relevantes para a sua família. Esse é apenas uma pequena amostra de tudo aquilo que nós temos feito para que a tua família possa ser ainda melhor, para que a tua família possa ser ainda mais fortalecida, para que você possa estar ainda mais preparado para enfrentar todos os desafios de uma vida em família. E nestes meses que passamos juntas, nós vivemos momentos intensos, batalhas foram vencidas, às vezes com lágrimas. Testemunhei mulheres crescendo, florescendo para viver os sonhos de Deus. E no curso nós aprendemos juntas muito sobre a nossa identidade como mulheres, e isso mudou tudo na nossa vida. O curso Mulher Única é uma jornada incrível, que todas as mulheres deveriam experimentar. E somos gratas a Deus, eu e a Rita, por fazer parte dessa turma tão única e especial. E eu quero falar aqui, invista na sua família. Amém? Hoje eu estou aqui para celebrar a jornada singular da Mulher Única. Um curso repleto de desafios, triunfos e uma profunda busca pela autenticidade da feminilidade cristã. A mulher única merece ser honrada e reconhecida em toda a sua grandeza.
aprendemos sobre a dignidade e valores da mulher única. O curso não é apenas uma jornada individual, mas juntas, cada uma em sua jornada de vida, aprendendo também da grandeza de Deus, os valores e as missões inestimáveis, trazendo leveza, paz e amor ao lar. É sobre encontrar a voz própria nos valores imputados por Deus em uma sociedade que prega o feminismo e a destruição do que Deus propôs à família. É sobre abraçar a verdade e defender aquilo em que a Bíblia ensina. No entanto, a jornada da mulher única também é marcada por desafios e confrontos. Mas é precisamente nesses momentos de adversidade que a verdadeira essência da mulher única brilha com toda intensidade. Ela não se curva diante das dificuldades, mas as utiliza como degraus para alcançar os valores cristãos. O curso da mulher única é um contínuo processo de autodescoberta. É sobre reconhecer o próprio valor, cultivar a autoconfiança e inspirar outras ao redor a fazerem o mesmo. É sobre construir pontes, derrubar muros, onde todas as mulheres possam florescer plenamente na presença de Deus, com suas atribuições e valores bíblicos. Portanto, hoje, eu convido todas as mulheres a participarem dessa jornada tão linda e desafiadora, comprometendo-se a criar famílias fortes e saudáveis na sua singularidade e a construir um mundo onde todas as mulheres possam brilhar tão intensamente à luz de Cristo. Anteriormente a esses cursos, eu dei aula, nós fizemos o curso de mulher única, né? E muito maravilhoso. E eu não tinha feito ensinando seus filhos, né? A maneira, educando seus filhos à maneira de Deus. E eu confesso para os irmãos que eu aprendi muito. Ao auge de bisavó, eu aprendi muito sobre a criança, como ensiná-la, né? Muitas coisas que eu errei, né? Que eu poderia ter melhorado. Mas o que me alegra o coração, e isso não tem dinheiro que pague, é saber que os meus filhos temem ao Senhor e são lavados pelo sangue de Jesus. Então isso não tem um dinheiro que pague, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, irmãs. Eu gostaria de estar falando às irmãs, é um comentário rápido do curso, é claro que é só uma parte, né, da educação de filhos à maneira de Deus. No título, Educação de Filhos à Maneira de Deus, a ênfase está na expressão à maneira de Deus. Né? Se somos crentes em Cristo, é claro que os nossos filhos serão criados à maneira de Deus. Caso contrário, estamos negando o que nós pregamos. Servimos a um Deus ético. A retidão moral flui do seu ser. E seu modo de agir está sempre de acordo com seu caráter imutável. Resumindo, Deus é absolutamente perfeito, a sua lei moral é reflexo do seu caráter santo. A Bíblia seguramente oferece padrões éticos necessários para uma vida bem-sucedida, não só para as crianças, mas para todos nós. Junto com esses padrões vem uma ordem moral muito clara para vocês pais, para nós pais, né? Sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1,6. O pastor já tinha falado aqui, pastor Roberto, na sua mensagem muito bem explanada. Ele falou que a criança, ele aprende através do que ela vivencia. No seu lar, o comportamento dos pais. Então, é de acordo com o que eu prego, que eu vivo, né? Não adianta falar, faça isso e eu não faço. A criança vai aprender pelo que o pai demonstra ser. Como os adultos, as crianças podem até ter um conhecimento claro de Deus, mas talvez não o conheçam pessoalmente. Infelizmente, tem muitos pais que acham que a igreja que é o lugar do filho conhecer a Cristo. Não, é no seu lar. A
palavra de Deus fala que você é o sacerdote da família. Você é o pastor da família, né? E a criança, ela tem uma admiração muito especial pelo pai. Deus fez assim. Ele é a referência da criança. Graças a Deus, o pai e a mãe, né? Então, elas precisam ser salvas da maneira de Deus. Jesus Cristo quer o coração do seu filho, não apenas a mente. Não adianta ele saber sobre Deus se ele não confessou e se ele não aceitou Jesus no seu coração. Isso é uma tarefa que os pais devem fazer. Claro que a igreja tem essa responsabilidade, mas pais cristãos têm essa tarefa. Então aqui eu vou falar só do primeiro tema, né? Eu não sei se é o primeiro ou o segundo, como criar um filho moral. Então aqui faz a pergunta, com quem começa a formação moral? A educação começa com o pai e a mãe. O princípio precisa estar em nosso coração, não apenas em nossa mente, né? A formação moral inclui tanto coisas a fazer, quanto coisas a não fazer. Quando ensinar os filhos os princípios morais, prestem bem atenção nisso, que é muito importante. Para mim foi, né? Os pais não devem dizer aos seus filhos o que não podem fazer, e sim o que é certo fazer. O que devem fazer. Coibir os desvios de comportamento dos filhos é importante, mas quando isso é feito sem que se exalte o bem. Porque quando você exalta só o mal, aquilo vai ficar mais fixado no coração da criança do que o bem. Então exalte o bem. Filho, você deve fazer isso, isso, isso. Filho, não é dessa forma. Você tem que fazer dessa forma. Então é isso que ele fala, né? Começando certo é um outro título, já estou terminando, viu, pastor? A maior influência global que vocês exercerão na educação dos seus filhos não virá de seus papéis, papai e mamãe, mas de seus papéis, marido e mulher. É a coisa mais importante para a criança, né? Um dos maiores presentes que você, pai, e você, mãe, pode dar aos seus filhos é a confiança que a mamãe e o papai se amam. Eles sabem que o ninho deles está seguro. Papai e mamãe se amando, sabem que o ninho está seguro. Então, não poupe abraços à sua esposa. Não poupe abraço ao seu esposo na frente dos seus filhos. Os beijos, os carinhos, as brincadeiras. Eu sempre falo, né, que é uma coisa que mais marcou. Meu pai e minha mãe tinham defeitos, é claro. Mas o meu pai era muito carinhoso com a minha mãe. E ele brincava muito com a minha mãe. E eu ficava extasiada vendo ele brincar com a minha mãe. Era como se ele estivesse fazendo comigo. Então, papais, pensem nisso. Isso dá confiança às crianças, né? E depois tem como dizer eu te amo. Muito importante você descobrir qual a linguagem de amor do seu filho, né? Então são 5 linguagens que nós já vimos para os adultos, mas que tem para as crianças também, né? Então, são a palavra de afirmação, atos de serviço, dar presente, tempo de qualidade, contato físico e proximidade. Pense nisso. Você sabe qual é a linguagem de amor do seu filho? Isso é muito importante, né? Eu quero falar aos irmãos que é muito importante essas lições. A você que tem filhos na pré-escolaridade e na pré-adolescência, primem por fazer esse curso, porque ele é muito importante, né, no redirecionamento de alguns conceitos errados que a gente tem em relação à educação dos nossos filhos. Não conceitos que não são cristãos, mas a forma de tratar, a forma de falar, né? Então pensem, eu gostaria de estar propondo a você, mãe. Nós estamos vendo várias mães e papais que têm filhos na pré-escolaridade, na pré-adolescência. Se inscrevam para esse curso. E eu gostaria de dizer que eu estava conversando com a Luciana, eu achava que eram 8 casais, mas só são 4 casais. Então são só 4 inscrições. Corra e segure a sua vaga, porque você vai ver que você vai ser abençoado juntamente com seu esposo. Vai ajudar muito até no seu relacionamento com seu esposo, né? A gente sabe, eu sou cristã
E eu sou casada há muito tempo e eu sei que nós temos os nossos conflitos, né? No casamento. Então, eu gostaria de dizer que para mim foi muito importante participar esse tempo com esse grupo, pequeno grupo que nós tivemos, mas um grupo seleto, homens e mulheres, que realmente primam pelo seu lar e pela direção de educar os seus filhos à maneira de Deus. E eu creio que vocês também, né? Então, que Deus abençoe grandemente. Eu tive contato com o curso a primeira vez, eu ainda estava lá na Memorial de Santa Bárbara, com o pastor Pita, mas não consegui terminar o curso. E quando anunciou que nós teríamos aqui, eu naturalmente quis aproveitar a oportunidade e fazer. Por que eu tinha esse grande interesse, eu tinha essa vontade de fazer? Logo que eu me tornei pai, porque dizem que quando nasce um filho, nasce também um pai e uma mãe, porque até então a gente era um ser humano independente. E assim que começam as primeiras interações, que a gente tem a oportunidade de verdadeiramente nos relacionarmos com esse ser que está em formação, bate aquela insegurança. O que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, o que vai dar certo, o que vai dar errado. Eu fui criado numa família bastante rígida e rigorosa, porém a gente olha para o mundo e vê que hoje em dia não é bem isso que a gente acaba presenciando. Aí ficava, eu vou seguir aquele parâmetro que a gente estava acostumado, ver essa modernidade que está vindo. Então, eu fui atrás de bastante literaturas, eu li bastante livros, e no momento que apareceu esse curso, o que mais me chamou a atenção foi justamente de ter esses princípios da palavra de Deus, porque de tudo que a gente pode esperar para os nossos filhos, a primeira coisa é que eles realmente se acheguem a Deus e sigam este caminho da verdade, que o resto praticamente acaba sendo consequência. Então, não adianta nada ter às vezes um bom profissional, ser um bom cidadão, se de repente vai perder a sua própria alma, como a própria Bíblia diz. Então, é nesse sentido que eu achei interessante me envolver do que se tratava este curso. E para minha surpresa, o que eu achei que basicamente é a base principal de tudo que a gente aprende, cada um destes tópicos que a irmã Moab destacou, é que tudo começa com o pai e com a mãe. Então muitas vezes a gente acaba achando que a criança, que é difícil de lidar, mas às vezes o nosso relacionamento com o nosso cônjuge, com a pessoa que nós temos que juntar as forças para criar esses filhos, que às vezes são detalhes que a gente não percebe e deixa passar. E quando você acerta isso, aí parece que naturalmente o resto começa a se encaixar e vai dando o sentido e dando a cara daquilo que a gente espera para os nossos filhos. Eu lembro de uma ocasião que nós tivemos que ir até a escola para um conflito que estava acontecendo, e as palavras que eu disse para o diretor foram essas: eu só tenho uma chance para que nossos filhos sejam alguém de bem, alguém que vai servir a Deus. Eu não vou desperdiçar essa chance. Então, depois lá na frente, ver que não deu certo, não tem como voltar atrás e fazer. Então, eu gosto de encarar a Bíblia como a revelação de quem Deus é e de a revelação de quem o homem é. Então, a partir do momento que eu sei quem é Deus e quem eu sou, quem a minha mulher é, quem os meus filhos são, então já fica mais fácil da gente saber como vai tratar cada uma das situações. E nesse sentido, a gente aprende, foi essa semana passada, eu vi uma menininha que começou a fazer um pouco de birra, e observando a reação da mãe, a gente vê que muitos pais assim não têm nem noção do que eles estão perdendo de ter essa oportunidade de interação com o filho, de educar e de ensinar, e isso nos dá essa segurança quando a gente vê todos esses ensinamentos do curso. Tanto no sentido de não, de repente, ter a culpa de ter sido rigoroso demais, e nem tampouco o arrependimento depois de ter sido frouxo demais naquilo que deveria ter chamado a atenção. Então, o curso ele nos dá uma confiança e um parâmetro bem sólido daquilo que realmente vale a pena, daquilo que
é verdadeiro e daquilo que deve ser seguido no processo de educação dos nossos filhos. O curso Homem ao Máximo, queridos, é um guia para sucesso familiar. É um guia para o sucesso familiar. Porque uma família, como o pastor Campanhola disse, que não cumpre o seu papel, cada membro da família não cumprindo o seu papel, é uma família disfuncional. E o homem também tem o seu papel. Qual é o homem que nunca ouviu alguém, ou até sua esposa principalmente, dizer assim: seja homem, rapaz, né? O seu pai dizendo: seja homem. Foi o que Davi disse para Salomão: seja homem. Segundo Reis capítulo 2, 1 Reis capítulo 2, seja homem, né? É um guia para sabedoria, e a gente adquirir uma visão para maximizar as potencialidades de um homem cristão em todas as áreas, seja como pai, seja como marido, seja como profissional, como um cidadão, seja como um servo de Deus. Então, o curso Homem ao Máximo potencializa, maximiza todas as nossas potencialidades, aquilo que Deus colocou no homem. Então nós entendemos que, inclusive é uma frase do livro, né? Que ser do sexo masculino é questão de nascimento, mas ser homem é questão de decisão, né? Por isso Davi diz: seja homem, questão de decisão. E por último nós aprendemos que homem ao máximo, ser homem ao máximo é ser semelhante a Cristo. Ser um homem ao máximo é ser semelhante a Cristo. Amém? Então convidamos todos vocês, os homens, para participar desse curso Homem ao Máximo. No início os homens ficaram um pouquinho acanhados, né? Depois foram se soltando até o final do curso. Os homens estavam bem inteirados, se interagindo e aproveitando as potencialidades que Deus colocou neles. Eu creio que nós temos testemunho de esposas, né, dizendo: olha, meu marido está diferente, meu marido mudou. É Deus agindo através da sua palavra nesse curso Homem ao Máximo. Amém? Gostaria de chamar o irmão Stock, que vai ser o orador da nossa turma, e em seguida o pastor Rubem vai fazer então essa entrega dos certificados. Que Deus os abençoe, participem. Quando fui convidado, pastor, a fazer parte do curso, eu fiquei meio cético, né? Falei: a gente já fez vários cursos ao longo dos anos, né? E vai ser mais um curso, né? Cheio de retórica e teorias e mais teorias, né? E no final das contas, só mais um curso que a gente fez e que passou, né? E sem falar nas 12 semanas, né? Segunda-feira à noite, ter o compromisso de estar aqui na igreja, falar: será que vai valer a pena? Você fica naquela indecisão, né? Como, né, o pastor até falou aqui, o pastor Campanhola falou, realmente você tem aquela dúvida: será que vai valer a pena ou não vai? Será que eu devo investir? Irmãos, eu na verdade estava muito cético, até não queria vir, mas posso garantir para vocês que valeu a pena. Valeu a pena, o curso é muito bom, a gente tem a oportunidade de vivenciar ali experiências, né? Experiências reais de pessoas que passaram por situações que a gente passa. E assim, uma coisa que eu achei interessante no curso é que as experiências que a gente vivenciou ali não são só experiências de pessoas como nós, que ficamos sentados no banco ouvindo os pastores aqui falando. Não, mas a experiência de muitos pastores também, que também têm a mesma dificuldade que a gente. Porque a gente olha os pastores aqui, né? O que a gente imagina? Pastor não tem problema de relacionamento conjugal. Pastor não tem problema de relacionamento familiar. Ele é pastor. Qualquer dúvida, ele busca a Deus, se ajoelha: Senhor, me dá sabedoria. E Deus dá sabedoria e pronto, tudo resolvido. Não, irmãos, não é verdade. Todo mundo tem dificuldade. Principalmente nós homens
temos dificuldade às vezes de nos abrirmos com nossas esposas, de falar: meu amor, eu te amo, de dar um abraço, porque o homem, ele é muito ali durão, ele é seco, né? É o dia a dia, você caminha, tudo tá bom, tudo tá certo, continua do jeito que tá, e a gente vai caminhando assim, e isso às vezes a gente está trazendo uma dificuldade e trazendo um bloqueio para a nossa família. Então, no curso a gente tem a oportunidade, até mesmo entre nós ali, naquele momento, de nós nos abrirmos, de trazermos ali, né, pastor, as nossas dificuldades, os nossos problemas, e nós sabemos que ali vai ficar dentro do grupo coisas que a gente acreditava até então que era normal. Isso é normal, eu sou um bom pai, sou um bom marido. E aí você vê que aquelas pequenas coisas que às vezes você deixava de fazer, ou que você fazia para mais, aquilo estava na verdade prejudicando o seu casamento, o seu relacionamento. Então, o que eu gostaria de deixar para todos os homens aqui, né, falando com os homens, se você se considera o pior marido do mundo, ou o melhor marido do mundo, venha fazer o curso, que você vai ver que você está enganado. E se você tiver a oportunidade, no próximo curso, faça a sua inscrição, invista na sua vida, invista na sua família e venha fazer parte do grupo de Homens ao Máximo. Pai querido, obrigado pela manhã desse dia, por esse momento em que nós podemos aqui como igreja reconhecer o valor, a importância da família. Nós como igreja temos essa vocação, esse chamado do Senhor, porque nós sabemos que se a família está estruturada, se o relacionamento conjugal está saudável, se, ó Deus, os filhos estão sendo orientados e ajudados a enfrentar os desafios da vida à luz da Tua palavra, nós, ó Deus, com certeza faremos diferença nesse tempo, num tempo de tantos desafios, do tempo em que, como família, nós temos, ó Deus, passado por tantas influências, quanto a abandonarmos este projeto do Senhor, esta instituição que nasce no teu coração. Nós pedimos a tua bênção sobre os professores, sobre esses alunos que hoje estão recebendo esse certificado, que passam também a nos ajudar e serão também professores, como estratégia de treinamento, para que tenhamos várias possibilidades de atender cada necessidade ou as demandas, ó Deus, de cada família na nossa igreja. Nós abençoamos esses irmãos, nós abençoamos na autoridade do nome de Jesus. Amém.